Brasileira dona de spa em Massachusetts é presa por aplicar produtos falsificados nas clientes. Motorista bêbada causa acidente, mata 2 brasileiros e fere outros 2 em Massachusetts. Eleições. A poucas horas do dia da decisão, pesquisas mostram disputa acirrada e capital se prepara para protestos. Gabriel Peck, do Los Angeles Galaxy, é o primeiro brasileiro eleito como melhor contratação da Liga de Futebol dos Estados Unidos. E jogadora brasileira de basquete, disputada por mais de 20 universidades daqui do país, decide qual será seu destino. Olá! Uma brasileira foi presa em Massachusetts acusada de aplicar milhares de injeções falsas de botox no spa que era proprietária. As aplicações do produto de forma ilegal estavam sendo feitas há 3 anos, como nos mostra a repórter Giovanna Locatelli. A brasileira é proprietária de spas nas cidades de Randolph e Southeastern, em Massachusetts. Ela acaba de ser presa e vai responder na justiça por crimes federais. A primeira audiência do caso está marcada para quarta-feira em Worcester. Rebeca Fadanelli, de 38 anos, é dona do Skin Beauty Med Spa e, segundo as investigações, ganhou quase $1 milhão injetando botox e preenchimentos falsificados em clientes. A brasileira estaria agindo dessa forma há pelo menos 3 anos. Agora, após ser descoberta, além das lesões causadas a milhares de vítimas, a brasileira deve responder também por importação ilegal de mercadorias contrárias à lei, venda e distribuição de medicamento e dispositivos falsificados. A Procuradoria diz ainda que Rebeca se apresentava como enfermeira, mas, na verdade, ela é esteticista registrada e não está licenciada ou certificada para administrar os medicamentos no estado, o que caracteriza também crime de fraude. Segundo a Justiça de Massachusetts, Rebeca comprava Botox, Sculptra e Juvederm falsificados da China e do Brasil desde 2021. Estima-se que ela aplicou esses produtos perigosos em pelo menos 2.700 clientes. Se condenada por todos os crimes, a brasileira pode pegar até 30 anos de prisão sem possibilidade de condicional. Ela também terá que pagar uma multa em torno de $500 mil. O Ministério Público Federal está pedindo a todos os clientes que foram atendidos por Rebeca Fadanelli na clínica Skin Beauty Med Spa entre 2021 e 2024 que se apresentem para preencher um questionário. As autoridades querem identificar todas as pessoas lesadas pela brasileira. E neste final de semana, 2 brasileiros morreram em um acidente de carro em Worcester, no estado de Massachusetts, depois que uma motorista que dirigia embriagada bateu no carro deles e fugiu. Hoje ela se apresentou à polícia e foi presa. Ele era o amor da minha vida. Em uma entrevista à rede de TV local da CBS, as 2 famílias falaram sobre a perda inesperada. No sábado, Celso Dias, de 37 anos, e Kenny Milanes, de 41, morreram enquanto iam para o trabalho nessa caminhonete. Celso foi levado para o hospital, mas não resistiu. Ele deixa a esposa, com quem era casado há 5 anos. Kenny morreu no local do acidente, deixando a esposa, os filhos pequenos, Gabriel e Lauren, além de 2 filhos que estão no Brasil. Outros 2 brasileiros também estavam na caminhonete atingida. Eles ficaram presos nas ferragens, mas foram socorridos. Um teve ferimentos sem risco à vida. O outro está internado em estado crítico. Os amigos eram da área da construção civil e foram vítimas de uma motorista embriagada que fugiu da cena do crime. Hoje, Katrina Ngunian, de 26 anos, se entregou à polícia. Ela já compareceu à primeira audiência sobre o caso e foi acusada de duplo homicídio e omissão de socorro. Ela também vai responder por outros crimes, porque dirigia a mais de 100 milhas por hora, bêbada e com a carteira de motorista suspensa. Diante do juiz, a norte-americana, que tem uma longa ficha de direção perigosa e violações de trânsito, chorou. A próxima audiência do caso, quando deve sair a sentença de Katrina, foi marcada para o dia 26 deste mês. Kenny era um pai muito presente.
Enquanto aguardam por justiça, os familiares de Celso e Kenny contam com a ajuda da comunidade brasileira da região. Recebendo uma onda de solidariedade, as viúvas arrecadam fundos para enterrar os maridos na terra natal deles, no Brasil. A cidade de Orlando, na Flórida, vai receber pela primeira vez um congresso internacional sobre tráfico humano, organizado por uma instituição brasileira. Os detalhes com a Carla Marinho. O Congresso Human X vai reunir especialistas das áreas de segurança pública e da saúde, legisladores, ativistas e sobreviventes do tráfico humano, violência doméstica e abuso sexual infantil. Será a primeira vez que Orlando cedia um evento internacional deste porte, promovido por uma ONG brasileira. Um evento inédito aqui nos Estados Unidos, porque é um congresso que vai envolver diversas autoridades, mentes brilhantes sobre esses 3 temas, né? E principalmente com os 3 idiomas, ou seja, vamos alcançar a comunidade americana, hispana e brasileira. Palestrantes do Brasil, Canadá, Estados Unidos e Europa já confirmaram presença. Entre eles, o cônsul do Brasil em Orlando, João Lucas Quental, Jessica Wickbird, diretora executiva do Centro de Estudos do Tráfico de Pessoas da University Central Florida, o presidente e fundador da ONG United Abolitionists, Thomas Lares, a senadora Damares Alves e a atriz e ativista Luísa Brunet. De acordo com o Departamento de Estado americano, mais de 27 milhões de pessoas em todo o mundo são vítimas de tráfico humano a cada ano. E não foi por acaso que Orlando será a sede do Human X 2024. Pesquisa da ONG americana Polaris revelou que a Flórida é o 3º maior centro de tráfico humano do país, perdendo apenas para a Califórnia e o Texas. E Orlando e Tampa são as cidades com os maiores índices. Um dos objetivos desse congresso é oficializar a entrega para as autoridades competentes uma sugestão legislativa onde a gente propõe uma mudança na lei da violência doméstica aqui no estado da Flórida, que infelizmente não contempla o abuso psicológico e patrimonial, apenas o abuso físico. O Congresso Internacional acontece de 20 a 22 de novembro no Rollins College. Você que é empresário, profissional liberal, que deseja contribuir para essa causa e apoiar esse congresso, ainda dá tempo. Temos sim espaço para você colocar o seu stand, o seu negócio. Participe desse congresso, apoie a nossa causa, faça sua inscrição no site www.humanx2024.com. Entre em contato com a Hope and Justice Foundation. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem todas as últimas informações sobre as eleições presidenciais nessas poucas horas antes do dia que vai decidir quem vai governar os Estados Unidos pelos próximos 4 anos. Américas no ar. Oferecimento Rejup Chip. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Ei, deixa eu aproveitar aqui o intervalo rapidinho. Inscreve no canal, aproveita, deixa isso. E dá aquele like, por favor. Amanhã é o grande dia das eleições norte-americanas. Uma disputa que neste ano está extremamente apertada, mesmo poucas horas antes do encerramento das votações. A última pesquisa feita pelo New York Times e pelo Siena College mostra que Kamala Harris abriu uma leve vantagem nesses últimos dias. Os dados do levantamento mostram que ela estaria liderando em 4 estados decisivos: Nevada, Carolina do Norte, Wisconsin e Geórgia. Já o ex-presidente Donald Trump abriu vantagem no Arizona. Os candidatos estariam empatados no Michigan e na Pensilvânia. Tanto Kamala quanto Trump batalham para capturar 270 votos do colégio eleitoral necessários para reivindicar a vitória. E muita gente se pergunta por que a eleição aqui nos Estados Unidos vai acontecer em uma terça-feira, ao invés de no final de semana, para dar mais tempo e incentivo ao voto que não é obrigatório no país. A gente foi atrás dessa explicação.
A escolha da data de votação tem relação direta com questões tradicionais da sociedade norte-americana, e ela sempre cai em um dia útil, porque isso foi decidido lá em 1845, no século XIX, quando uma lei sobre esse assunto foi aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos. Na época foi determinado: a votação eleitoral sempre deve acontecer na primeira terça-feira de novembro. O motivo é que naquela época a maioria dos norte-americanos aptos ao voto era formada por agricultores e o calendário eleitoral foi conciliado com o calendário da colheita, marcado pelo final do outono nos Estados Unidos. Claro que hoje em dia a sociedade e o mundo mudaram e há uma intensa discussão para modificar a data do calendário eleitoral no país para que ela se adapte melhor à atualidade. Críticos argumentam que em um país onde o voto não é obrigatório e os trabalhadores não recebem dispensa para isso, a data em um dia de semana atrapalha o eleitorado, que deixa de comparecer às urnas, principalmente a classe trabalhadora. Mas vale lembrar que o sistema de votação antecipada, presencial e pelo correio, ajuda quem quer participar do pleito, mas não tem tanta disponibilidade de tempo. Com isso, a primeira terça-feira do mês de novembro é sempre a última chance de votar, mas não a única. O fato dela ocorrer numa terça-feira tem a ver com 2 dias específicos da semana, que são a quarta-feira e o domingo. Na quarta-feira as pessoas tinham que ir para os mercados, desaguar, nós estamos falando de uma sociedade agrária, lá 1850, né? As pessoas tinham que desaguar e vender os seus produtos no mercado, né? A sua produção agrícola. E o domingo era um dia de adoração dos cristãos, um dia reservado ao culto religioso, né? Um dia sagrado, que não podia ser utilizado. Além disso, o dia que antecedia e o dia posterior à eleição eram dias onde as pessoas estariam se deslocando para os locais de votação. Então eram dias que também impossibilitavam, né, realizar a votação. E amanhã, para incentivar os eleitores cadastrados do país a exercer a cidadania através do voto, muitas empresas anunciaram que vão oferecer serviços gratuitos. Os detalhes com a Cone Rocha. Os aplicativos de transporte darão 50% de desconto em corridas para os eleitores cadastrados, usando um código especial. As empresas Uber e Lyft disseram que tomaram essa decisão por acreditar que a falta de transporte pode impactar negativamente a participação eleitoral. E elas estão certas. Uma pesquisa comprovou que o aumento de apenas 1 milha de distância até o local de votação pode reduzir a taxa de comparecimento em até 20%. Empresas de locação de veículos também entraram na onda. A Hertz está oferecendo diárias gratuitas com a promoção Drive the Vote. Por isso, essas iniciativas estão cada vez mais se espalhando por todo o país. O Time to Vote é um movimento que inclui mais de 2.000 empresas aqui nos Estados Unidos e garante que os funcionários possam votar sem atrapalhar o trabalho. Redes de fast food também estão dando descontos para atrair os votantes, principalmente os mais jovens. A Krispy Kreme vai dar donuts de graça para celebrar a democracia. E o Johnny Rockets dará um milkshake aos clientes que apresentarem prova de que votaram. O trabalho de incentivo à democracia também vem de pequenas ações, como pessoas comuns que estão oferecendo carona a quem não tem como chegar a um ponto de votação. E o que se vê é a união de empresas e cidadãos para garantir que o acesso ao voto não seja um obstáculo. Mas além dessa celebração cívica do voto, há também muita atenção pelo dia de amanhã. Com a polarização política do país e a disputa acirrada, a população teme atos de violência, assim como aconteceu na última eleição presidencial. Na capital do país, comerciantes já instalaram tapumes em portas e janelas para evitar depredação às vidraças em caso de protestos e atos de terror. Todos temem ameaças de violência nas ruas de Washington, D.C., assim como aconteceu durante a invasão ao Capitólio em janeiro de 2021. O medo também se espalha por todo o país, porque na última eleição, apoiadores de Donald Trump invadiram pontos de contagem de votos, intimidaram eleitores, pressionaram trabalhadores eleitorais e ameaçaram a vida de muitos deles, como a do diretor de eleições de Detroit, Daniel Baxter. We now have bulletproof glass on the front of our building. We have more cameras. We have a panic button. Ele anunciou que para este ano a instalação recebeu vidros à prova de balas, câmeras de vigilância extras e botões de pânico.
A escrivã Janice Winfrey diz que todo cuidado é pouco e lembra do sufoco que passou na última eleição, quando homens em fúria foram até sua casa a ameaçando de morte por causa da derrota de Donald Trump. Para amanhã, ela vai trabalhar acompanhada de policiais e espera a tranquilidade para os mais de 500 mil de eleitores registrados para votar na cidade. A seguir, jogadora brasileira de basquete que era disputada por mais de 20 universidades dos Estados Unidos escolhe o destino. E Gabriel Peck, do Los Angeles Galaxy, se tornou o primeiro brasileiro a ser eleito a melhor contratação da Liga Nacional de Futebol. O lutador brasileiro Robson Conceição perdeu a luta contra o adversário norte-americano neste final de semana em Nova York. Com isso, devolveu o título do Mundial de Boxe na categoria superpena ao antigo dono, ou Shaq Foster. Foram 12 rounds de uma luta intensa e equilibrada. Houve indecisão até o final, quando o juiz deu a vitória ao norte-americano, que acertou cruzados durante a luta. Robson Conceição, um dos melhores pugilistas do Brasil e medalhista olímpico, tinha conquistado esse cinturão no Mundial de Boxe em julho deste ano. Hoje, aos 35 anos, ele disse que não descarta uma nova revanche no futuro para tentar recuperar o título. Com apenas 18 anos, uma jovem brasileira que estava sendo disputada por mais de 20 universidades norte-americanas anunciou que escolheu para onde vai. A Manuela Alves é uma das maiores promessas do basquete e, claro, estava todo mundo de olho nesse talento, como nos mostra a Eloá Orazen. Ser alto e ser grande são coisas diferentes, porque enquanto o primeiro tem a ver com uma simples unidade de medida, o segundo diz respeito à estatura de caráter. Com 1,90 de altura, a brasileira Manuela Alves, também conhecida como Manu Alves, provou que é possível ser ambas as coisas. A jogadora de basquete de apenas 18 anos foi disputada por dezenas de universidades americanas, entre elas a Universidade de Miami, de Iowa, da Carolina do Norte e muitas outras. Finalmente, a atleta acabou optando pela Universidade de Illinois e se comprometeu a defender o uniforme laranja pelos próximos anos. Eu acho que todos os colleges que eu tinha assim como opção eram muito bons, então eu acho que o que me fez decidir foi saber o que eu quero pra mim como pessoa e como jogadora, porque o que é bom pra mim pode não ser bom pra outra jogadora e o que é bom pra essa tal jogadora pode não ser bom pra mim. Então vai muito do pessoal e do que você quer pro seu futuro. Eu sinto que em Illinois eu vou me desenvolver muito bem e eles têm tudo que eu preciso lá, sim, eu pessoalmente como eu sendo jogadora, o meu estilo de jogo. Então, eu acho que foi mais isso que me fez decidir lá, do que eu quero pessoal pra mim. Filha de Léo Figueiró, ex-jogador de basquete e atual técnico do Vasco na modalidade, Manu sempre acompanhou seu pai nas quadras e conta que o apoio dele foi fundamental para se encher de coragem e dar o salto de vir aos Estados Unidos há pouco mais de um ano. Eu realmente estava com muito medo de vir e o meu pai e minha mãe foram os mais que, tipo assim, falaram assim, você vai, você não tem opção. Mas não de um jeito ruim, sabe? De um jeito de, tipo, me encorajando e eu percebi que no final realmente foi uma das melhores decisões da minha vida. E, enfim, eu vim com muito medo, mas vim, então façam de qualquer jeito, mesmo com medo, porque dá resultado e vai te abrir muitas portas. Então eu agradeço muito o apoio da minha família, que me fez vir, que me encorajou, porque se não fossem eles, eu acho que nem aqui eu estaria, né? Agora que decidiu seu próximo passo na NCAA, a National Collegiate Athletic Association, Manu Alves está focada em dar o melhor de si dentro e fora de quadras, para mostrar que é gigante pela própria natureza, assim como seus sonhos. Eu acho que um dos meus planos, assim, a longo prazo é poder jogar na WNBA, né? Jogar profissionalmente aqui nos Estados Unidos ou na Europa, que é um basquete que eu também respeito muito lá. Eu só quero poder continuar e ter uma boa carreira no basquete, sabe? Poder viver disso e me tornar uma profissional.
E a gente segue falando de esporte porque o jogador brasileiro Gabriel Peck, que defende o Los Angeles Galaxy, faturou o prêmio de melhor contratação do ano da Liga de Futebol dos Estados Unidos. All on the line, including first in the West. It's Peck. Wow. Com 16 gols e 14 assistências pelo Los Angeles Galaxy, o ex-jogador do Vasco se tornou o primeiro brasileiro a conquistar esse prêmio. O meia, de 23 anos, é agora considerado a melhor contratação da principal liga de futebol dos Estados Unidos e também o melhor atleta estreante da temporada 2024. Ele chegou ao time californiano no começo deste ano e vem se destacando pelos números impressionantes de gols e assistências. O prêmio de contratação do ano é concedido através de votação de um júri formado por jogadores, membros de comissões técnicas dos clubes e integrantes da imprensa. Through towards Diego Gomez, leaves Suarez! E olha que na concorrência com o brasileiro estava ninguém menos que Luis Suárez, o atacante que chegou ao Inter Miami para jogar ao lado de Messi. Depois do intervalo, tempestades com tornados causam destruição em Oklahoma, Mississippi e Texas. E a gente mostra que a National Geographic colocou o Cerrado brasileiro na lista dos melhores destinos do mundo para o ano que vem. Américas no ar. Oferecimento. Rejab Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Um relatório feito por cientistas da NASA e da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional revela que a camada de ozônio pode se recuperar totalmente dentro de 42 anos. É que o estudo apontou que a atmosfera sobre a Antártica parece estar voltando ao normal e o buraco que se abre a cada ano na camada de ozônio sobre o polo sul da Terra foi relativamente pequeno este ano em comparação com os outros. Os cientistas constataram que o tamanho do buraco neste ano foi o 7º menor desde que a camada começou a se recuperar em 92. Diante da nova e otimista situação, os cientistas concluem nesse estudo que a camada de ozônio pode se recuperar totalmente até 2066. Agora a gente fala sobre a situação de Oklahoma, que sofreu com severas tempestades e até tornados neste final de semana. Dezenas de pessoas ficaram feridas, mas graças ao sistema de alertas do governo, não houve vítimas fatais. Em Oklahoma City, o cenário nesta segunda-feira é de destruição. Todo mundo por aqui foi pego de surpresa, porque o que era para ser uma tempestade comum acabou com tornados perigosos. We woke up to the National Weather Service alerts on our phones, and it took us a second to understand what it was. A Katie conta que acordou no meio da madrugada com os alertas do Serviço Meteorológico Nacional. E foi graças a esse sistema do governo e de sirenes que tocam alto pelas ruas quando há perigo à vida que ninguém morreu na região. The fact that we woke up is a miracle. Every single thing is replaceable, but the people aren't. And so for us to walk away with absolutely no injuries, no issues at all, that to me means way more than whether or not I have a couch. Ao menos 11 pessoas ficaram feridas, mas passam bem, segundo o governo estadual. I looked outside and within 5 seconds all hell broke loose. Agora, há muito trabalho pela frente nas cidades afetadas pelos tornados. Casas e carros foram destruídos, árvores arrancadas do chão e o sistema de energia elétrica danificado, deixando dezenas de milhares de pessoas sem luz. We have a lot of down power lines. We have a lot of flooded areas still in these neighborhoods. O chefe do Departamento de Bombeiros da região diz que ainda hoje tem áreas alagadas e que os moradores precisam de cuidado. Essa escola foi parcialmente destruída pelo tornado, por isso as aulas hoje e amanhã serão virtuais. O diretor ainda avalia se as portas serão reabertas aos alunos na quarta-feira. O final de semana também teve registro de temporais fortes, granizo e tornados no Texas, no Vale do Mississippi e em Illinois. Hora da previsão do tempo, vamos dar uma checada nas temperaturas aqui no nosso telão, pessoal. Olha, amanhã a previsão de Nova York e Boston, máxima de 72, tempo encoberto. Capital Washington também. E esse tempo encoberto, o sol aparecendo tímido entre nuvens, continua em toda a costa leste do país.
Na Flórida, a previsão é igual, mas tem pancada de chuva espalhada e generalizada, com máxima de 88 em Tampa. Previsão de raios e trovoadas na faixa da costa do Golfo de New Orleans até Brownsville. Essa chuva prevista continua em San Antônio. Já em El Paso, o tempo um pouco mais estável. Por lá, tempo encoberto, mínima batendo 44. Em Albuquerque, a mínima ainda mais baixa, de 39. Em Phoenix, sobe um pouquinho a temperatura com a ajuda do sol, que vai voltar a brilhar por lá durante todo o dia. Em Las Vegas, previsão de tempo encoberto, máxima batendo 70. A situação é bastante semelhante em São Francisco, na Califórnia, onde a mínima fica em 57 e a máxima em 68. E a revista National Geographic revelou a tradicional lista dos 25 destinos mais incríveis para o próximo ano. E apenas um lugar do Brasil consta nessa lista, o Cerrado. A repórter Carolina Camargo tem os detalhes para você já começar a preparar as malas. Cachoeiras, cavernas e grutas deslumbrantes, além de safaris para ver animais. O Cerrado brasileiro é considerado o segundo maior bioma da América do Sul. E foi justamente a riqueza de sua fauna e de sua flora que chamaram a atenção da revista National Geographic, uma das mais renomadas dos Estados Unidos. A região foi a única do Brasil a figurar na lista Best of the World 2025, com indicações dos 25 lugares mais incríveis do mundo para visitar no ano que vem. O texto da publicação destaca a grandeza da vasta savana do Cerrado, que abriga 850 espécies de aves e 12 mil tipos de plantas. O Cerrado também é conhecido como a savana mais biodiversa do mundo. Ela ocupa 25% do território brasileiro e abriga diversas espécies endêmicas de fauna e flora. Mas não é só isso. O Cerrado é o bioma mais degradado do Brasil. Boa parte do seu território deu lugar a grandes lavouras. E a revista fez um alerta sobre isso, dizendo que este importante bioma está desaparecendo diante de nossos olhos. Só na última década, ele perdeu mais de 40 mil milhas quadradas por conta da agricultura industrial, das queimadas, muitas vezes criminosas, e da pecuária em grande escala. Por isso, segundo a publicação, o ecoturismo ganha cada vez mais força no Cerrado brasileiro e deve ser valorizado. Bom, e um dos destinos mais procurados no mundo se encontra aqui na nossa região, que é a Chapada dos Veadeiros. É um destino que você vai encontrar centenas de trilhas, centenas de cachoeiras e uma grande diversidade cultural e mística também. E vale a pena complementar, Léo, que o ecoturismo, o turismo cultural, é uma mega ferramenta de preservação e educação ambiental. Nós da Cerrado Outdoor ficaremos muito felizes e gratos se você vir conhecer toda essa região conosco. A lista dos melhores destinos da National Geographic, feita por especialistas em viagens, tem neste ano uma missão: lembrar que há lugares onde podemos nos conectar com a alegria e a esperança. Ela retrata muito bem o que eu venho percebendo ao longo dos últimos anos, principalmente depois da pandemia, onde as pessoas querem agora viver a vida muito mais do que acumular bens. E esse passageiro hoje, ele quer muito mais do que conhecer um destino. Ele quer sair deste destino de alguma forma transformado. Então, essa procura principalmente por destinos de natureza, destino com algum tipo de espiritualidade, destinos que você conheça novos povos, novos modos de vida. Isso tem causado bastante curiosidade e procura. E o Jornal Américas no Ar de hoje termina agora. Você fica com a nossa programação, tá chegando aí o Rico e Lázaro e a gente volta a se encontrar de novo amanhã com todas as notícias sobre o dia das eleições. Até lá!